Então vamos continuar onde paramos ontem. Estamos no finalzinho do livro. E ao final desse livro vamos esperar que todos nós consigamos fazer o título do livro. Qual é o título do livro de Srila Govinda Maharaj? Esse livro, Demolindo os Pilares do Ego. Nosso ego é muito alto, o meu ego é muito alto, o ego de vocês é muito alto, o ego de todos é muito alto. E temos que demolir os pilares. Porque demolindo os pilares, o ego todo desmorona. Srila Acharya Maharaj fala, o nosso ego é como se estivéssemos carregando um saco de 50 quilos na nossa cabeça. Então, estamos carregando aquele saco pesado na nossa cabeça. Não adianta nós entrarmos numa sala de ar-condicionado, porque isso não vai tirar o fardo que temos em cima da cabeça, que é o ego. Por qualquer coisa que tenhamos material, não vai aliviar o nosso ego, não vai aliviar o peso do nosso ego. E somente o nosso ego será aliviado, esse peso, quando prestarmos reverência para os outros devotos. Porque quando colocamos a cabeça no chão, a analogia que ele fez, quando colocamos a nossa cabeça no chão para os outros, esse fardo cai da nossa cabeça. Então, temos que tirar esse ego. O ego é o maior empecilho que temos dos 6 inimigos. O ego é o maior empecilho que temos para a vida transcendental. Srila Siddhartha Maharaj fala, o que nos afasta do mundo transcendental é o nosso ego do tamanho do Himalaia. Veja só. Então, ao final do livro, vamos ver se um pouquinho, pelo menos, consigamos tirar esse pilar, quebrar esse pilar, demolir esse pilar. E como que vamos demolir o pilar? Não só o pilar do ego, não só o ego, mas qualquer um dos 6 inimigos. Não há outra forma de tirarmos nossa ira. Tem pessoas que são muito iradas. Não há outra forma de tirar a nossa inveja, a nossa cobiça, a nossa loucura, a nossa luxúria pelo desfrute dos sentidos materiais. Não tem como melhorar isso se não for pelo serviço devocional a Deus. A única coisa que vai nos tirar esses 6 inimigos, e não só esses 6 inimigos, mas as 6 falhas que nós temos, também os 6 desejos que nós temos. A única coisa que fará isso não é nossa mente, não é nossa inteligência, é a nossa alma. Temos que limpar a alma para que tudo isso seja resolvido, todas essas mazelas que nós temos, essas mazelas que trouxemos das outras vidas, e estamos adquirindo o tempo todo também aqui, nessa vida. Então, é muita carga, mas a única carga que temos que tirar, como fazer para tirar toda essa carga? Serviço devocional, através da orientação de um guru fidedigno. Essa é a única forma de tirarmos isso. Se alguém falar de outra forma, não vai funcionar, pode ser temporário. Mas a única forma efetiva de limpar tudo isso que temos de mal, más atitudes, esses inimigos, as falhas, os desejos, a única forma é serviço devocional, através de um guru fidedigno. Seguirmos o que o guru fala. Esse é o único processo. Vamos continuar então a leitura. Assim, vocês se reuniram todos aqui para ouvir as mensagens do Senhor. O próprio Senhor é nossa própria riqueza, e Ele está gloriosamente presidindo nos corações de vocês. Ele tem muitas e muitas formas,
e nós temos muitos e muitos caminhos para alcançá-lo. Mas o caminho supremo é Bhakti, a devoção. O conhecimento transcendental dado pelo Senhor no Gita é muito respeitado por todo o mundo. Por quê? Porque os ensinamentos ali apresentados são para todos. O livro em si é muito compacto, 700 versos. O Srimad Bhagavatam tem 18.000 versos. O Mahabharata, 100.000 versos. O Padma Purana também tem 100.000 versos. O Gita só tem 700 versos de extensão, mas é aceito por todo o mundo. No Gita, o Karmi, o trabalhador fruitivo, satisfaz seu interesse. O Gyani, quem busca libertação, satisfaz o seu interesse. O Yogi, o meditador, satisfaz o seu interesse. E o Bhakta, ou o verdadeiro devoto, também satisfaz o seu interesse. Podemos até mesmo encontrar um anarquista com um Gita no bolso, porque nele se descreve o caminho para se obter desapego. O conhecimento do Gita penetra e comanda atualmente o respeito do mundo, até na Rússia. O conhecimento do Gita é imparcial. O Senhor fica feliz de louvar o trabalhador no mundo. Faça algo, senão você nem será capaz de obter o alimento para sua manutenção básica. O homem tem de trabalhar. Então trabalhe de tal forma a convidar o bem mais elevado. Isso será muito auspicioso para você. O ponto principal é trabalhar de tal forma que você não fique preso a esse trabalho. Você precisa de liberação dessas amarras, então você deveria trabalhar com esse fim. Um poeta hindu escreveu: ao nascer, uma criança tem de chorar, enquanto todos riem e festejam alegremente. Oh, muito bom, vocês tiveram um filho. É menino ou menina? É saudável, veja, está chorando. Assim, ao nascer, tudo o que um bebê pode fazer é chorar, mas os demais riem. Mas você tem que trabalhar de tal maneira a deixar este mundo rindo. Você pode se desapegar e os outros podem chorar por você. Existe um trabalho assim, e esse trabalho é render serviço ao Senhor Supremo. Então, Srila Govinda Maharaj está falando sobre o Gita, o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita. É um livro sagrado, todos respeitam ele, o mundo inteiro conhece esse livro. É uma parte do Mahabharata, que é o quinto Veda. E o Bhagavad Gita, ele abrange praticamente todos os buscadores. Mas buscadores de quê? Cada prática vai levar a um resultado. E Krishna falando no Bhagavad Gita, a Bhakti Yoga é suprema. A Bhakti Yoga é suprema em relação a todas as outras práticas, porque é a devoção a Deus. E fazendo a Bhakti Yoga, a devoção a Deus, isso levará nossas almas, porque nós somos a alma, nós não somos o corpo, isso levará as almas em algum momento para o mundo transcendental, viver com Deus. Primeiro vamos entrar no processo e nos render. A rendição é muito importante. Não há rendição, se não tiver rendição, não terá amor por Deus, amor puro por Deus. Se não tiver amor puro por Deus, não iremos para o mundo transcendental. Então, o Bhagavad Gita, ele abrange todos. Quem quiser continuar no mundo fruitivo, é só fazer a ação sem querer a reação. Isso é Karma Yoga. Fazer ação sem querer a reação, mas ação que a nossa mente está dizendo. Então você vai voltar para o mundo material com essa prática.
Se você quiser a liberação, fizer a prática da liberação, meditar no vazio, você vai para um local, claro, eu estou dizendo isso no máximo da prática da liberação, vai te levar para o Brahma Jyoti, que é um local que a alma perde a consciência. Ela perde o livre-arbítrio. E se você fizer a Bhakti Yoga, o processo devocional a Deus, servir Deus da forma correta, através do Guru, você irá para o mundo transcendental, que já foi descrito um pouco aqui nesse livro por Srila Govinda Maharaj, um lugar perfeito, o nosso lar. Lá é o nosso lar, lá é o lar da alma. Nós estamos fora do nosso lar, nós estamos fora da nossa casa. A nossa casa não é, a nossa casa definitiva não é o mundo material, a nossa casa definitiva é o mundo transcendental, não é aqui. É o mundo perfeito, não há problemas lá, só há felicidade o tempo todo. Ananda, felicidade plena. Lá é eterno e lá existe a consciência plena. Então, é esse o nosso lar. Temos que praticar da forma correta a Bhakti Yoga para ir para esse local. Mas o Gita, Krishna no Bhagavad Gita, ele abrange a todos. Ele abrange a todos. Se a pessoa quer continuar no mundo material, ele fala sobre a prática. Se a pessoa quiser a liberação, ele fala a prática. Se a pessoa quiser poderes místicos, ele também fala. Ele fala de várias yogas. Yoga quer dizer conexão, união. Mas ele fala, a Bhakti Yoga é suprema. Por isso que o Bhagavad Gita, como o Srila Govinda Maharaj diz aqui, nos capítulos anteriores, ele falou que Srila Siddhar Maharaj, o guru dele, pediu para Swami Prabhupada orientar ele nas aulas do Bhagavad Gita. Não falou para ele ler sozinho. Srila Siddhar Maharaj ia viajar e falou, você receba aulas de Swami Prabhupada, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, porque ele vivia junto com Prabhupada, o filho de Prabhupada, na casa de Prabhupada em Calcutá. Prabhupada ainda era Girihasta nessa época. Srila Govinda Maharaj tinha 17 anos, foi em 1947 isso. Srila Govinda Maharaj nasceu em 1930. Em dezembro de 1930. Ele tinha 17 anos quando ele recebeu a instrução de Swami Prabhupada do Bhagavad Gita. Srila Siddhar Maharaj não falou, leia sozinho o Bhagavad Gita. Ele colocou um guru, um Shaktaveshavatar para ensinar Srila Govinda Maharaj, orientar. Porque Srila Govinda Maharaj fala, ler um livro desse nível, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, iremos interpretar da forma errada. Então tem que ter uma autoridade do lado para nos instruir. Essa é a conduta correta. Os livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, que já tem 4 livros escritos de próprio punho, esses não tem problema em ler sozinho, porque o Guru já deu a mastigada, ele já separou, já colocou na nossa linguagem, já colocou de uma forma para nós entendermos. Mas o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam e outras escrituras são muito condensadas, são muito difíceis de entendermos. Em um sloka, em um verso, tem muita informação. Então, é aconselhável termos alguém, um Vaishnava, que tenha capacidade de nos orientar na leitura desses livros. E tem alguns livros que não devemos nem ler. É orientado para nós nem lermos, que são livros de madura raça, livros mais profundos, que não temos a fé suficiente, Shirada, não temos aquela fé firme para poder ler aquilo. Srila Govinda Maharaj disse uma vez que o guru dele, Srila Siddhar Maharaj, mandou ele ler, orientou ele para ler um livro chamado Govinda Gita. E ele diz, eu li, mas não prestei atenção. Então, a nossa mente quer ler tudo, nosso intelecto quer ler tudo, quer saber tudo com detalhes,
mas os detalhes não vão levar nós para aumentar a nossa fé, nossa prática devocional. Não vão nos levar para o caminho correto da Bhakti Yoga. Os detalhes só vão perturbar nossa mente, porque tem muitos detalhes que não temos a fé suficiente para perceber que o que Krishna faz no mundo transcendental, os passatempos de Krishna aqui na Terra também, em Madhura Rasa principalmente, não podemos trazer para o mundo, para o mundano, não podemos trazer para o mundano que conhecemos. Nós não conhecemos esse amor que existe lá no mundo transcendental. E a nossa mente, o nosso intelecto vai jogar tudo que é lido para o mundano. E isso pode tirar nossa fé e fazer com que nós abandonemos a consciência de Krishna. Então, por isso que os gurus falam, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj fala, não leia todos os livros. E eles orientam os livros que precisamos ler para a nossa devoção. Porque o intuito de ler é aumentar nossa fé. O intuito de ler é aumentar nossa devoção, aumentar o nosso serviço devocional. O intuito de ler não é saber de tudo. Srila Govinda Maharaj fala no Verdade Revelada que se você ficar a vida inteira lendo, em uma vida não é possível ler tudo, todos os Vedas, os 5 Vedas, os Upanishads, os Puranas, o resumo dos Vedas, que é o Śrīmad Bhagavatam. Não é possível ler em uma vida tudo isso. E se você focar em ler tudo isso em uma vida, você não conseguirá fazer a prática devocional, Bhakti Yoga. Tem um sannyasi da nossa missão que falou, ele falou que ele escutou de Srila Govinda Maharaj, claro, ele conviveu com Srila Siddhar Maharaj também, não era da mente dele, mas ele falou que 1 grama de prática vale mais que 1 tonelada de teoria. As gopis, é dito que as gopis não sabem nada sobre as escrituras, porque no mundo transcendental também tem escritura, não é só no mundo material. O Mahabharata do mundo transcendental é muito maior do que o Mahabharata do mundo material. Mahabharata, como foi dito agora, tem 100 mil versos. E no mundo transcendental ele é muito maior, muito mais completo. Então as gopis, elas não sabem nada de escrituras. Não sabem slokas, decor, não sabem nada disso. Isso é descrito. Mas elas são as devotas queridas, principais, mais queridas de Krishna. Até Uddhava, que é o amigo mais profundo, o melhor amigo de Krishna, ele, quando foi para Goloka Vrindavan, ele reparou que lá realmente é o amor puro, muito maior, muito superior de Krishna. E elas não sabem as escrituras. Então, nosso caminho não é ficar lendo. Temos que ler, claro, mas ler para aumentar nossa fé, ler os livros da nossa missão, concentrar na nossa missão. Vamos continuar então o finalzinho do livro. Ó filho de Kunti, qualquer trabalho que você faça, qualquer coisa que você coma, qualquer coisa que você ofereça em sacrifício, qualquer coisa que você doe, qualquer voto que você faça, faça tudo como uma oferenda a mim. Krishna está dizendo, dessa maneira trabalhe só para mim, e você nunca ficará preso a este mundo. Quem sou eu? Sou Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Portanto, se trabalhar para Vishnu, você só pode ser abençoado com todo o sucesso e tudo o que você fizer se tornará auspicioso. Você pode pensar que, há tantas flores em meu jardim, mas são desperdiçadas caindo por toda a estrada. Se eu colher as flores dessas árvores e oferecê-las ao Senhor, elas se tornarão adoráveis, e eu as tocarei em minha testa. Do mesmo modo, vemos tanto mato pelo caminho,
e diariamente podemos até pisá-los. Mas, se algum mato auspicioso foi usado na adoração ao Senhor, nós o tocamos na testa em sinal de respeito. Portanto, então, veja só, temos que, Srila Siddhartha Maharaj fala no seu livro, O Céu Consciente, que nós já lemos ele, antes desse daqui, que estamos terminando hoje, ele fala que toda a nossa energia tem que ser para Krishna. E como é dito aqui, toda energia tem que ser para Vishnu, para a Suprema Personalidade de Deus. Esse é o processo. Temos que usar toda a nossa energia para Deus. Se você tem flores no seu quintal, se você tem flores em vasos, como aqui no templo agora está dando algumas flores, e de champaca, flores, uma outra planta chama manacá, é uma flor que ela nasce branca, quando ela abre ela está branca, depois de alguns dias ela fica roxa. Ontem foi oferecido no altar, hoje tem uma flor de champaca no altar. Então, oferecendo tudo para Deus, a sua vida será para Deus. E não só sua vida, você estará auxiliando essa flor, você estará auxiliando não só a flor que você colocou no altar, mas a planta que deu essa flor. A única forma de o ser humano ajudar os outros seres é levando para o altar uma planta. Como que uma planta vai servir Deus? Não estou falando em Tulasi, porque Tulasi não é planta, Tulasi é uma deidade. Mas como que uma flor vai servir Deus? Quando nós levamos ela para o altar, quando oferecemos ela na forma de uma guirlanda para um guru fidedigno. Essa é a forma. Então não estamos só ajudando a nossa alma, estamos ajudando a alma dos outros. Isso é Jivedoya, misericórdia para as outras almas. Porque se você pegar as flores da sua casa, orquídea ou qualquer flor que for, ou você comprar essa flor para enfeitar sua casa, não tem nenhum benefício para a alma da flor. E você, na verdade, está cometendo um karma ruim, porque você cortou aquela planta, se eu estou dizendo no caso de uma flor que é cortada, né? Você cortou ela para enfeitar sua casa, para o seu prazer. Tudo que nós usamos para o nosso prazer produz karma. Tudo que nós usamos para o prazer de Deus produz mérito espiritual, tanto para nós como para quem estamos usando. Então, por isso que Srila Govinda Maharaj está dizendo que quando uma grama você pisa em cima não há problema, mas se ela for oferecida para Deus, qualquer coisa que for oferecida para Deus, quando cair no chão, alguma coisa do tipo, você coloca na testa. Quando você está fazendo guirlanda, ou vai oferecer uma flor para Deus, ou incenso, o que for, e aquilo cair no chão antes de oferecer para Deus, não há problema. Você pega de novo, porque antes de oferecer para Deus, nós purificamos, através de um mantra, nós purificamos, e com a água do Ganges. Então você purifica para oferecer para Deus. Mas se aquilo já foi oferecido para Deus, você tirou do altar, você tirou do quadro do seu guru ou do guru, se cair no chão a flor ou o que for, você pega do chão e coloca na testa, porque não é mais simplesmente uma flor. Não é somente uma flor. Então, como eu estava falando, qualquer coisa que for oferecida para Deus não é mais matéria. Por isso que a comida que oferecemos para Deus não devemos jogar fora. Não é mais matéria. Não é apropriado jogar prachada fora. Temos que honrar a prachada. Então, tudo que for oferecido para Deus, claro que continua sendo matéria, mas além da matéria vai ser um alimento para a alma. Quando você honra a prachada na forma de comida, você não está somente alimentando o seu corpo físico,
Você está alimentando a alma que é envolta pelo seu corpo físico. Por isso que o nosso caminho não é comer o que não foi oferecido no altar. Não é comer boga. O que quer dizer boga? Boga quer dizer desfrute. O desfrutador supremo é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele é o desfrutador. Nós temos que honrar o que vem dele. Então, o Srila Govinda Maharaj está comentando sobre isso. Que o que vai para o altar, a flor ou uma folha de grama, o que for, nós temos que colocar na testa, nós temos que honrar, porque não é mais algo somente material. Então vamos responder a pergunta da Alessandra. Como agir sem criar karma negativo, estando em Maya? Então, Alessandra, o problema não é só o karma negativo. O karma positivo também é um problema. Porque o karma positivo, o karma bom, ele é tão ruim como o karma ruim. Porque ele vem sobre um aspecto, claro, né? Sobre o aspecto que o karma vai nos trazer de novo para o mundo material. Então, se você somente tiver karma positivo, você vai, de repente, para os planos celestiais. Mas isso vai fazer com que você reencarne no plano material para cumprir esse karma bom nos planos celestiais. Então, tanto o karma bom como o karma ruim não é o nosso objetivo. Como não produzir karma, ou bom ou ruim, né? Você falou somente no negativo, no ruim. Estamos em Maya, claro. Mas a única forma é servir Deus, porque no momento que servirmos Deus, o serviço devocional a Deus não produz karma, nem bom nem ruim. Quando você dá prachada para alguém, para uma outra pessoa, para o cachorro, para quem for, o gato, porque devemos também dar prachada para eles. Na Índia eu já contei isso, mas em Puri, esse sannyasi já abandonou o corpo, Puri Maharaj. Mas ele todo dia, quando acabava o almoço e a janta, né, todos comiam, sempre sobrava prachada. E aí o que ele fazia? Ele ia lá e tinha uma bacia bem grande, assim, de alumínio, bem grande. Ele colocava na frente do templo de Puri e uma vaca ia lá comer. Ela honrava todo dia prachada, no almoço e na janta. Então temos que dar prachada não só para o ser humano, temos que dar prachada para os animais também. Por que não? Por que não beneficiar a todos? Quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, cantemos em voz alta, porque beneficiaremos a todos. A sua planta, o seu animal, a todos os átomos que tiverem na sua roupa, todos se beneficiarão. Então vamos cantar em voz alta, tudo para os outros também. Jivedoya. Jivedoya é a primeira coisa que temos que fazer, das três coisas. Jivedoya, Nameruti e Vaishnava Seva. Então, quando você serve Deus, você não produz karma, nem bom nem ruim. E se você der um alimento que não foi para o altar, para alguém, que é boga, enfim, é comida normal, não é comida para a alma, é comida para o corpo, você estará produzindo karma, karma bom. Veja só a diferença entre produzir karma bom e mérito espiritual. Se você der prachada para outra pessoa, você receberá mérito espiritual. Se você der comida normal sem ser oferecida a Deus, você receberá karma bom. E o karma bom te trará para o mundo material. Srila Govinda Maharaj falou nesse livro, em certa parte aqui do livro, ele fala que devemos fazer algo eterno para os outros e para nós. Não temos que ficar gastando nossa energia com algo temporário para os outros e muito menos para nós. Temos que focar sempre na eternidade, porque a alma é eterna. O corpo material é temporário. Então, karma bom, karma ruim, estamos em Maya, por isso que produzimos karma. Tudo que fazemos na nossa mente é karma. Tudo que fazemos sob a orientação do Guru não é karma, das escrituras. É mérito espiritual. Então, por isso que não temos que seguir nossa mente. Srila Siddhartha Maharaj diz, se você for para a Índia, estou dizendo na Índia, que é um local sagrado, né? Se você for para a Índia,
visitar Vrindavana, por exemplo. Tem 3 locais principais do Gaudiya Vaishnavismo que é dito para visitarmos, né? Vrindavana, Puri. Puri é o local que Mahaprabhu viveu seus últimos anos aqui no plano material. Puri, Vrindavana e Navadvip, onde Mahaprabhu apareceu. Esses 3 locais. Se você for para Vrindavana, que é um local sagrado, e por sua mente, eu quero ir para Vrindavana, isso no máximo vai ser karma bom. Isso é Srila Siddhar Maharaj falando. Se o seu guru lhe orientou para ir para Vrindavana, aí você é mérito espiritual. Então veja só, a ação é a mesma, mas um é karma bom, o outro é mérito espiritual. Tem um caso também, uma história de um devoto que contou que Gurudeva pediu água para o devoto. Srila Govinda Maharaj pediu água. Ele estava com sede e pediu água para o devoto. O devoto foi lá e fez um suco de abacaxi, porque Srila Govinda Maharaj gostava muito de abacaxi. E aí o devoto, todo feliz da mente dele, né? Ele foi pela mente, não que pela instrução do guru. Pela mente dele, ele foi todo feliz e ofereceu o suco de abacaxi para Srila Govinda Maharaj. E Srila Govinda Maharaj olhou para ele e falou, eu não pedi suco, eu pedi água. Aí você pode pensar, mas Srila Govinda Maharaj não é misericordioso, ele estava ensinando o devoto que temos que seguir o que o Guru fala, não a nossa mente. Se o Guru quer uma coisa, você tem que entregar o que o Guru pede, não o que a sua mente acha. E o devoto foi lá e deu o suco de abacaxi. Então o Gurudeva deu a lição nele e falou, não, eu não pedi suco de abacaxi, eu pedi água. Então o suco de abacaxi não foi seva para Gurudeva, a água seria o seva, porque o Guru pediu água. Temos que compreender isso. Não temos que fazer as coisas da nossa mente. Por isso que Mahaprabhu, as escrituras dizem o que Mahaprabhu gosta de comer, o que as deidades gostam de comer, o que eles gostam. Quais são as canções que temos que cantar? Srila Siddhar Maharaj deixou as canções, os livros que temos que ler. É dito também que se você ler um Sri Chaitanya Charitamrita sem o Guru orientar, é como ler um jornal. Não tem mérito espiritual. Mas se o Guru mandar você ler um jornal, ele se torna seva. Se o Guru falar, leia esse jornal e você ler, aquilo é seva. Então, o que o Guru fala é seva, o que o Guru não fala, e quando eu falo Guru, são as escrituras, né? O Guru Parampara, que tem as escrituras de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Então, temos que seguir a orientação do Guru, senão é karma. Se não seguirmos o serviço a Krishna através do Guru, é karma. Se seguirmos a nossa mente, toda vez que seguirmos a nossa mente é karma. Agora tem uma outra pergunta aqui da Regina. Por que não posso oferecer as flores sem colhê-las? Pode, Regina. Pode, claro. Pode oferecer sem colher. Não há problema. No altar mesmo, não sei se você reparou, na hora do Arati, da cerimônia, no altar aqui do Templo de São Paulo, nós temos uma orquídea e nós temos 2 vasos de begônia. Está lá, sendo oferecido. E ela está viva, ela não morreu. Todo dia não, porque a orquídea não gosta muito de água. Se você regar a orquídea todo dia, ela rapidamente as flores cairão. Mas elas estão lá. Pode sim, pode oferecer sem cortá-las. Não há problema nenhum, Regina. O ideal, na verdade, o padrão correto é todo dia você oferecer uma flor diferente. Porque se você já ofereceu, já foi oferecido, né? Mas isso daí é assim, é o ideal, mas nem sempre podemos ter o standard ideal, né? Tem muitos lugares que são oferecidos flores de plástico. O ideal é todo dia você oferecer a flor.
de plástico, você fez seiva um dia, você colocou a flor lá. Se você oferecer todo dia uma flor, você fará o seiva todo dia, ou uma guirlanda de plástico, ou uma guirlanda de flores. Todo dia você fará o seiva e todo dia você colocará novas almas lá no altar para se beneficiarem. Então tem isso também. Mas não há problema nenhum em oferecer a flor ou o que for sem matá-la, sem tirar ela da planta. Bom, respondemos as perguntas. Vamos voltar na leitura. Saiu do ponto que estava aqui, mas eu vou tentar achar. Assim, hás de obter o alimento para sua manutenção básica. O homem tem de trabalhar, então trabalhe de tal forma a convidar o bem mais elevado. Isso será muito auspicioso para você. O ponto principal é trabalhar de tal forma que você não fique preso a esse trabalho. Você precisa de liberação dessas amarras, então você deveria trabalhar com esse fim. Um poeta hindu escreveu: ao nascer, uma criança tem de chorar, enquanto todos riem e festejam alegremente. Oh, muito bom, vocês tiveram um filho. É menino ou menina? É saudável, veja, está chorando. Assim, ao nascer, tudo o que um bebê pode fazer é chorar, mas os demais riem. Mas você tem que trabalhar de tal maneira a deixar este mundo rindo. Você pode se desapegar, e os outros podem chorar por você. Existe um trabalho assim, e esse trabalho é render serviço ao Senhor Supremo. Já tínhamos lido isso, mas não importa. Quanto mais lermos, mais repetirmos, melhor para nós conseguirmos captar a mensagem. Então, Srila Govinda Maharaj está falando, né? A criança, quando ela nasce, ela só sabe chorar. O que uma criança sabe fazer? E os parentes estão todos felizes. Então, quando nós abandonamos o corpo, temos que abandonar o corpo felizes, enquanto os outros estão chorando a nossa perda. Porque todos nós choramos a perda de um ente querido, e quando eu falo um ente querido, não é só ser humano, um cachorro, um gato, um animal de estimação, enfim. Nós choramos, por quê? Porque temos o apego. Estamos muito apegados à matéria. Estamos apegados, então nós choramos. Mas a pessoa que abandona o corpo, se ela fizer o trabalho que ela faz durante a vida dela, sem apego ao trabalho, trabalhando para Deus, ela vai feliz, ela abandona o corpo feliz. É dessa forma que temos que abandonar o corpo, porque cumprimos o trabalho para Deus. Se não fizermos o trabalho para Deus, como é dito nas Escrituras, teremos uma vida de animal. Qual é a vida do animal? O animal nasce, o animal cresce, o animal envelhece, ele adoece e morre. E também teremos a vida de animal da seguinte forma: o animal ele se protege do predador, nós também nos protegemos. Ele tem que arrumar a comida, nós também temos que arrumar a comida, por isso trabalhamos. Nós temos que ter um lugar para dormir, nós também temos um lugar para dormir. E o animal tem que procriar para perpetuar a espécie. Nós também fazemos isso. Mas se nós não buscarmos Deus, que é a diferença entre um animal e nós também somos animal, mas a ciência fala que nós somos um animal racional. Então, qual a diferença entre um animal racional e o outro animal irracional? É buscar Deus. Essa é a única diferença. As Escrituras falam: se você não buscar Deus no corpo humano, você teve uma vida em vão. Você veio no mundo material, num corpo humano, em vão. Você fez exatamente o que o animal faz, a vida dele. Então temos que ter essa consciência. Temos que trabalhar para Deus, colocar nossa energia para Deus. E Deus nos dará tudo. Não precisamos ficar preocupados.
Deus sempre dará tudo para nós, o ser humano, como Ele dá para os animais. Deus dá tudo para os animais. O animal nasce, o animal cresce, de acordo com o seu karma, claro. Alguns morrem logo de pequenininho, o predador vai e mata eles. Como o ser humano também morre, alguns no feto ainda, na forma de feto, ou nascem e já morrem, de acordo com o nosso karma. Mas o animal, ele faz tudo isso. E Deus dá tudo para o animal. Deus dá comida, Deus dá um lugar para ele dormir, Deus dá a proteção dele do predador, Deus dá a procriação para ele. Ele não fica preocupado. Uma ave, enfim, não fica preocupado com isso. Deus dá tudo para ele, para o animal. E para nós também, Deus vai dar. Temos que focar em Deus, a nossa energia para Deus. E Ele nos dará tudo. Sempre nos dará tudo, de acordo com o nosso merecimento. Deus dará tudo de acordo com o nosso merecimento. Não adianta querer ter algo, pedir para Deus algo, se não é nosso merecimento. Ele não dará, Ele só dará o que merecemos. Na verdade, não adianta pedir para Deus, porque Deus é onisciente. É uma incoerência nós ficarmos pedindo algo para Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Deus está na forma de Paramatma, dentro do nosso coração, nos observando, somente nos observando. Para que vamos ficar pedindo se Ele sabe tudo que a alma precisa? Ele sabe tudo o que precisamos. Ele sabe o que a alma precisa. E a parte material, Ele já estipulou que vamos passar por isso. Quando viemos nesse mundo, nesse corpo, já está estipulado o nosso karma. E temos que enfrentar isso. Não há como mudar nosso karma. Quando aparecemos para o mundo material, no feto ainda, foi perguntado isso ontem, na forma de feto já começa o karma. No embrião já começa o karma, a cumprirmos o karma. Já está estipulado até o último segundo de vida, o nosso karma. A única forma de mudarmos o nosso karma, que está estabelecido para essa vida, porque tem 2 tipos de karma, o imaturo e o maduro. Então, mas a única forma de mudarmos esse karma, tanto imaturo como maduro, como o karma, como as ações que estão na forma de semente ainda, ou que estão imaturas, ou que estão na forma de quase maduras, ou as maduras, a única forma de mudar isso é a rendição total a Deus, a rendição total ao Guru e a Deus. Aí Deus tira todo o seu karma. Rupa Goswami fala isso, que é o Guru da nossa prática devocional. A única forma. Caso contrário, se não tiver a rendição total a Deus, total, Sharanagati, não há como mudar o karma. Está estipulado o momento do segundo de você abandonar o corpo. Tudo está estipulado. Nós temos o livre-arbítrio de praticar a devoção ou não. E claro, temos o livre-arbítrio sobre coisas muito, muito pequenas. Como é dito nas escrituras, o exemplo que os gurus dão, de você fazer uma viagem para a Índia, por exemplo, e você... qual é o seu livre-arbítrio de não ir para a Índia, uma vez que você entrou no avião? Nenhum. Você não pode interromper a viagem. Você não pode falar para fazer a escala onde você quer. Você saiu daqui, se a escala é na Europa, você vai pousar na Europa, depois você vai para a Índia. O teu livre-arbítrio numa viagem de 18, 20 horas, 15 horas, qual que é? É você ir no banheiro agora ou daqui a pouco. Você andar ou não andar. Você assistir um filme ou não assistir um filme. Tomar água ou tomar um suco. Esse é o livre-arbítrio. Mas o que isso representa na sua viagem? Nada. Da mesma forma, o nosso livre-arbítrio nesse corpo material. Temos um livre-arbítrio? Temos na parte espiritual. Vou assistir a live sobre Bhakti Yoga ou vou assistir o Netflix? Você tem esse livre-arbítrio.
Mas, caso contrário, sobre toda a outra parte material, está tudo estipulado. Você só muda, como eu falei, na entrega total a Deus, Sharanagati. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Ó filho de Kunti, qualquer trabalho que você faça, qualquer coisa que você coma, qualquer coisa que você ofereça em sacrifício, qualquer coisa que você doe, qualquer voto que você faça, faça tudo como uma oferenda a mim. Krishna está dizendo, dessa maneira trabalhe só para mim e você nunca ficará preso a este mundo. Quem sou eu? Sou Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Portanto, se trabalhar para Vishnu, você só pode ser abençoado com todo o sucesso e tudo o que você fizer se tornará auspicioso. Você pode pensar que, há tantas flores em meu jardim, mas são Novamente foi na anterior. Mas só para comentar, quando você trabalha somente para Deus, para Vishnu, para Krishna, você não produz karma, por isso que você não volta para o mundo material. O karma te trará para o mundo material. Trabalhar exclusivamente para Deus não vai te trazer para o mundo material. Por isso que é entrega total. O que significa entrega total? Trabalhar somente para Deus. Só pensar em servir Deus. Através, claro, dos processos devocionais que ele estipulou. Mas essa é a única forma de não voltarmos para o mundo material. Quando se considera que o universo visível gira em volta do Sol, o termo científico aplicado é heliocêntrico. E quando a Terra é vista com um ponto central de referência, o termo usado é geocêntrico. Mas precisamos tornar nossas vidas teocêntricas, centradas em Deus. Precisamos convidá-lo para nossa família. Se tudo o que fizermos oferecermos primeiro a Ele, então todas as nossas atividades ficarão livres do ego. E mais do que isso, também se tornarão transcendentais. Nada inauspicioso poderá entrar lá. Tudo será auspicioso. Esse é o serviço ao Senhor Supremo, Bhagavan. Todas as variedades de trabalhos sacrificiais culminam no conhecimento divino. Isso significa que o ápice do conhecimento é Bhakti. Tais são os ensinamentos do Senhor no Bhagavad Gita. O ponto principal é que você deve se dar a Ele. Não a questão de colocá-lo sentado num trono distante e apenas oferecer-lhe alguma adoração. Ele se encontra em seu coração. Ele se mostra em seu templo. Ele se encontra dentro de todos os seres vivos. Ele reside em toda a parte e em todo o tempo. Sabendo disso, você facilmente sabe o que se espera de você. Bhakti, Seva, o serviço de um escravo divino. A palavra em sânscrito, Bhakti, origina-se da raiz Bhaj, Sevava. A potência fundamental da raiz Bhaj é serviço. Assim, queremos viver nesse plano do serviço pleno. As Escrituras nos informam que esta região em que vivemos no presente é o plano da exploração. Se cavarmos um buraco no chão, onde quer que joguemos a terra, esta virará um monte. Este exemplo é uma boa analogia deste mundo. Preenchemos nossas ocupações e mantemos nossos corpos, mas somos obrigados a cometer violência. Sem violência não podemos sobreviver. As Escrituras nos proíbem de tirar a vida de outros seres, especialmente para comer a carne, o peixe, etc. Mesmo assim, para sobreviver temos que comer algo. Para nossa sobrevivência, sentimos a necessidade de garantir alimento.
Pode então surgir a questão de que em nosso jardim há ótimos vegetais e frutas. Mas como os comeremos? Teremos que cortar os vegetais, mas isso também é matar, porque mesmo numa fruta há milhões de formas atômicas de vida, e não podemos evitar comê-las junto com a fruta. Se examinarmos o leite da vaca no microscópio, também encontraremos milhões de formas de vida, movendo-se daqui para ali. Gostamos muito de iogurte e somos muito cuidadosos verificando se está bem feito, mas sob o microscópio veremos que está absolutamente cheio de bactérias vivas. Então, o que você vai comer? Bactéria atômica e micróbios? Qualquer coisa que você comer, você será obrigado a matar outras entidades vivas. E se você parar de comer, mesmo assim você terá que parar de respirar. Sem ao menos respirar, você nunca sobreviverá. Mas a cada respiração, bilhões de entidades vivas atômicas entram em nosso corpo. Portanto, somos incapazes de manter a nós mesmos. E é por isso que este mundo é chamado de plano da exploração. Não podemos viver sem matar. Não podemos sobreviver. Assim, somos obrigados a cometer violência. São fortes essas palavras, mas é a realidade. O mundo material é o mundo da exploração, é o mundo da morte. Nós agora aqui, eu falando, vocês escutando, estamos matando centenas, milhares de seres vivos. Bactérias, fungos, ácaros, vírus, micro-organismos. Estamos matando bilhões. Para quê? Se não matarmos eles, nós morreremos. Sairemos do equilíbrio que temos hoje, ficaremos doentes e talvez morreremos. Então, Krishna é o foco, Krishna é o centro, como foi dito, né? E como não produzir karma, porque toda vez que você mata o corpo, né, você tira a alma daquele corpo. Quando você mata o corpo, você tirou a alma daquele corpo. Como fazer isso sem produzir karma? Karma ruim. Somente servindo Deus. Porque no momento agora que estamos aqui, vocês escutando, eu falando, quando participamos do Arati, vocês cantando e eu fazendo a cerimônia, quando fizemos o Parikrama Tulasi, vocês cantando junto comigo, fazendo o Harinama Sankirtan, nesse momento, todos esses trilhões e trilhões de seres que abandonaram o corpo por nossa causa, porque nós matamos, o nosso sistema imune matou, todos esses seres, nós não produziremos karma, porque estamos fazendo isso para Deus. Nós estamos mantendo o nosso corpo para Deus, para servir Deus. Então não produzimos karma nesse momento. Mas durante todo o resto do tempo que estamos matando bilhões, trilhões de corpos que as almas estão dentro deles, porque toda alma tem um corpo, e claro, consequentemente todo corpo tem uma alma. Se estivermos fazendo atividade fruitiva para o nosso prazer, para o nosso desfrute, para a nossa sobrevivência, para o desfrute, estamos produzindo karma. Por isso que o karma é impossível não produzir karma. Tem algumas filosofias que falam, não, nós viemos aqui cumprir o karma para aprender. Mas aprender o quê? Se nós estamos o tempo todo produzindo karma ruim, principalmente karma ruim. Como assim aprender? Nós viemos no mundo material para cumprir a reação do que fizemos. Não é uma questão de aprender ou não aprender. Nós viemos aqui, o que temos de adversidade é para cumprir algo que fizemos ruim para as outras almas. O que temos de felicidade material é o que fizemos o bem para outras almas materialmente. Então, mas estamos o tempo todo fazendo mal para todos. Agora estamos fazendo mal, porque estamos matando. Mas agora estamos matando para sobreviver, para continuar no serviço devocional. Então, por isso que a entrega total Sharanagati não produz karma. Mesmo
tudo que você está fazendo, matando esse monte, esses trilhões de almas, né? Não matando as almas, mas matando o corpo que as almas habitam, em Sharanagati, nenhum segundo é karma. Agora, como Srila Govinda Maharaj falou, a matança de animais, isso é muito ruim. É um karma extremamente grande, extremamente ruim. Matança de animais, peixe, frango, suíno, bovino, qualquer ser, qualquer animal que matamos para comer ou participamos da morte para comer, para os outros comerem. Porque não adianta também você ser vegetariano, como foi perguntado ontem, você trabalhar no frigorífico, você transportar, ou você cozinhar para o outro. Você também cumprirá um karma sobre isso. Não basta ser vegetariano, não comer carne. Porque também se você for vegetariano, você estará matando outras plantas para comer, como diz Srila Govinda Maharaj. Você tem um pé de alface, você tem qualquer coisa, uma fruta, qualquer coisa que você coma que não foi oferecido no altar, não foi oferecido para Deus ou seu devoto puro, isso aí produzirá karma, porque você tirou uma vida, ou várias, centenas, milhares de vidas, para você sobreviver. É o mundo da exploração, mas desde o momento que você cozinhou e ofereceu no altar, você vai tomar um copo de água e essa água foi oferecida antes para Deus. Os micro-organismos que tem na água, porque tem muito micro-organismo na água, não só no leite, como o Srila Govinda Maharaj falou. Claro que o leite tem muito mais, mas a água também tem. E você está matando. Se você não ofereceu essa água para Deus, você está produzindo karma ruim o tempo todo. Então, o que custa a gente pegar um copo de água antes de tomar, enche o copo de água e oferece, ou na jarra mesmo, até melhor, porque o copo você vai colocar na boca. Ofereça na jarra para Deus. E aí, tudo que tem de micro-organismo naquela água, você não vai ter um karma ruim sobre aquilo. E você também beneficiará todos aqueles micro-organismos que foram oferecidos para Deus, porque eles foram oferecidos para Deus. Então, quando você olha no microscópio óptico mesmo, não precisa ser o eletrônico. O eletrônico você vê o vírus, né? O vírus só é possível vê-lo no microscópio eletrônico, mas no microscópio óptico você vê bactérias. Você vê no aumento de 1000 vezes. Então, é pequenininha mesmo, mas você vê. Então, ofereça tudo para Deus. Aí não terá karma. Oferecendo tudo para Deus da forma correta que Ele orientou, não haverá karma. É bem assustador nós pensarmos que o tempo todo estamos matando bilhões e bilhões e bilhões de corpos. Mas a única forma de não ter culpa sobre isso, de não carregar um karma sobre isso, é servindo Deus. No momento que você está servindo Deus, veja bem, a pessoa que está entregue, né? De manhã ela vai tomar banho, ela não vai tomar banho para tirar as células mortas, ela vai tomar banho para ir ver Deus no altar ou na foto que você tem na sua casa. Você está se preparando para ver Deus. Você está escovando o dente para ver Deus. Você está penteando o seu cabelo, se você tiver cabelo, para Deus. Não é para algo material. Você vai se apresentar para Deus. Então, o momento do seu banho, as almas que você prejudicou no banho, enfim, o sabonete que você usou e irá matar alguns micro-organismos, você usou isso para Deus, então não produzirá karma. Se você começar a pensar assim, né, você fala, nossa, realmente, o tempo todo eu estou prejudicando alguém. Alguém, não um ser humano, mas alguém, micro-organismo. Então a única forma de não entrar nesse ciclo de desfrute
de prejudicar os outros é servindo Deus. Quanto mais servir Deus, menos você prejudicou os outros. Por isso que Rupa Goswami fala, eu postei isso outro dia, postei no Facebook e tiveram acho que 5 ou 6 curtidas. Por quê? Porque é algo puro. Rupa Goswami falando. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade normalmente. Se você postar a foto do seu cachorro, terá centenas de pessoas curtindo. Mas se você posta uma palavra de Rupa Goswami, uma frase, um ensinamento dele, pouquíssimas pessoas curtem. Por quê? Porque é a verdade. E Rupa Goswami fala, a única forma de servir todas as almas é pela consciência de Krishna, servindo Deus. Ele é a raiz da árvore. Se você fizer algo pela sua rua, pelo seu vizinho, pela sua família, pelo seu bairro, pelo seu estado, pelo seu país, pelo hemisfério sul, hemisfério norte, pela terra, se você conseguir ajudar todas as almas da terra, ainda é insuficiente, porque você está fazendo algo regional. Temos que servir todas as almas que existem. E qual é essa forma? Servindo Deus. Rupa Goswami fala isso. Mas as pessoas não gostam de ouvir, porque a mente, o ego está muito alto, os 6 inimigos está muito alto, né? Então não gostamos de escutar isso. Eu também me incluo, não estou apontando dedo para ninguém. Eu também estou totalmente afundado no mundo material, como todos vocês. Então temos que ter essa consciência. Está terminando já o livro, vamos terminar. Mas as Escrituras dizem, por que você abriu sua própria conta? Você não precisa dessa conta. Se 2 ou 3 policiais perseguem um assassino, mas não conseguem pegá-lo, eles podem atirar. 1 ou 2 pessoas podem ser mortas. 1 ou 2 podem ser feridas. Mas o que pode ser feito? Um dos policiais pode se ferir, ou até perder sua vida na tentativa de pegar o criminoso. Então, quais são as consequências? Toda a responsabilidade é absorvida pela conta do governo. Os policiais feridos que pegaram o criminoso serão promovidos ou terão seus salários dobrados. Todas as suas necessidades médicas serão providas. Mesmo se não puder mais voltar ao trabalho para o resto de sua vida, ele será indenizado com uma pensão dobrada para compensá-lo. Se você matar alguém, você será preso imediatamente pelo crime mais horrendo. Mas se alguém é morto por um policial na tentativa de pegar um criminoso, toda a responsabilidade vai para a conta do governo. Contudo, quem não puder sobreviver sem explorar outros ou causar dor a outros, precisará ser salvo. E isso é possível se a pessoa oferecer tudo para a conta do Senhor. Ó Senhor, essa é a sua casa, essa é toda a sua riqueza, minha família, filhos, tudo. Sou um servo em sua família e devo serviço a todos. Eu também tomarei prachada e todas as minhas necessidades serão supridas. Dessa maneira, quem torna sua família teocêntrica obterá todo o sucesso. Então, Srila Govinda Maharaj, ele dá o exemplo de um policial. O policial, se ele matar alguém executando seu serviço para o governo, para o Estado, enfim, ele não terá a consequência da morte que ele fez. Claro, estamos falando no lado material. Se alguém matar alguém, não importa a profissão que for, ele terá o karma sobre isso. Mas estamos falando a nível de justiça. Se você matar alguém na sua função, um policial, ou numa guerra, quantas milhares de pessoas um soldado pode matar? Como o piloto do avião da bomba atômica de Hiroshima ou Nagasaki. Imagina quantas centenas, milhares de pessoas ele matou ou feriu. Ele não cumpriu nenhuma lei, não foi preso por isso.
Por quê? Porque o governo mandou ele. Mas, se uma pessoa pegar uma arma e for matar alguém, sem ter o governo por trás, se não for na ação policial, enfim, ele cumprirá a pena sobre isso, a cadeia, o que for. Da mesma forma, se nós fizermos o serviço e estamos matando, como foi dito aí, muitos corpos, mas se for para Deus, servir Deus, não teremos reação sobre isso. Se fizermos por conta própria para o nosso desfrute, então a pessoa que vive somente no desfrute, sem Deus, sem servir Deus em nenhum momento, ele somente está aumentando seu karma, somente aumentando. Então, quanto mais ele viver, mais karma ele terá para a próxima vida. Mais karma ele terá para a próxima vida, se não servir Deus. Se servir Deus, quanto mais ele viver, mais mérito espiritual ele terá. Então, esse exemplo é muito bom que Srila Govinda Maharaj deu do policial. Se nós fizermos qualquer ação na vida devocional sob a orientação de um guru fidedigno, mesmo prejudicando alguém, quando eu digo alguém, não é ser humano, qualquer alma, não teremos reação sobre isso. Então, se não quisermos ficar com o peso na consciência, se não quisermos continuar nessa roda do samsara, de reencarnações, temos que oferecer tudo para Deus, sob a orientação de um guru sempre, de um guru fidedigno e das escrituras. Então, essa é a única forma, e é a forma mais elevada, é a Bhakti Yoga. Podemos considerar 3 estágios em geral: o plano da exploração, o plano da renúncia e o plano da dedicação. Uma alma rendida, que se entregou totalmente ao Senhor, não pode fazer nada errado. O que quer que faça vai para a conta do Senhor. O próprio Senhor disse: os adoradores de outros deuses, semideuses, obtêm ingresso na morada correspondente do Deus adorado. Os adoradores dos antepassados, que regularmente executam as cerimônias Shraddha, alcançam a morada dos antepassados, Pitriloka, e meus devotos alcançam a mim. Meus devotos alcançam minha morada. Meus devotos são transcendentais às 3 qualidades da natureza mundana: bondade, veracidade e iluminação, paixão, agitação e ativação, e ignorância, tolice e estupefação, Sattva-guna, Raja-guna e Tama-guna. Bhagavad Gita. Os que estão na bondade ascenderão até Satyaloka. Os que estão na paixão ficam no meio, no plano humano, e o ignorante deve cair para as regiões infernais. Assim, aqueles que permanecem nessas qualidades particulares receberão o resultado correspondente. Mas o Senhor diz: a pessoa que vive em minha casa vive no plano transcendental. Não está presa a essas qualidades mundanas. O que é feito em meu plano é feito em devoção a mim, Bhakti, e essa devoção é a fonte de toda a bênção e graça divina. Portanto, em todas as escrituras, Bhakti recebeu absolutamente a posição mais elevada. Quer você seja capaz de fazer algo ou não, ofereça a si mesmo, renda-se aos pés de lótus do Senhor. Quer você seja um girihasta, sannyasi ou brahmachari, o que você for, você obterá seu benefício supremo. Essa é a orientação de nossa religião védica. Assim acaba o livro
demolindo os pilares do ego de Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Srila Gurudeva Ki Jai. Então, o que fizermos para Krishna, serviço para Krishna, estará tudo na conta dele. Ele tirará esse karma que iríamos cumprir se não fosse para Krishna. Porque a ação pode ser a mesma, podemos cozinhar. Compramos o alimento, ou plantamos, enfim, colhemos, matando a planta. Ou como diz Srila Govinda Maharaj, a fruta também tem micro-organismos que iremos matar quando comermos. Então, você comprou ou plantou, cozinhou. Você pode ter duas ações. Ou você vai cumprir karma ruim sobre isso, ou você ganhará mérito espiritual. E de que forma? Uma outra opção. Se você oferecer para Deus antes, você ganhará mérito espiritual. Se você comer simplesmente, cozinhar para você comer, ou você, sua família, ou quem for, você ganhará karma ruim. Então, ofereça tudo para Deus, que Ele deixou escrito, que Ele aceita. E você oferecendo para Deus, você sairá desses três modos materiais. Porque Sattva-guna, Raja-guna ou Tama-guna são os três modos materiais. Quando você executa um serviço para Deus, não está em nenhum dos três modos. Está em Nirguna. O que quer dizer Nirguna? Guna quer dizer modo. Nir é nada, sem modo. Quando você faz um serviço a Deus, realmente um serviço a Deus que o Guru orientou, que as Escrituras orientaram, você fez um serviço em Nirguna, sem modo material, não é material. Serviço a Deus não é material, e o fruto disso também não é material. Então, como diz Srila Govinda Maharaj, se você viver, todo mundo fala, temos que ser bondosos, temos que viver na Sattva-guna, comer alimentos em Sattva-guna, fazer tudo em Sattva-guna. No máximo você atingirá o plano celestial, mas ainda é matéria. Ainda é o plano material, são 7 planos acima da Terra. Ainda continua na matéria. Se você viver no modo de Sattva-guna, ainda é matéria, você virá, reencarnará. Se você viver no modo Raja-guna, comida em Raja-guna, enfim, agir em Raja-guna, com aquela paixão, com aquela emoção, você virá para a Terra. Você voltará para a Terra. E se você viver no modo rajástico, em Tamaguna, tamásico, se você viver em Tamaguna, no modo de Tamaguna, você descerá para os planos infernais. Então é claro isso, e se você fizer Bhakti Yoga, serviço devocional a Deus, você irá para o mundo transcendental. Claro que pode não ser em uma vida, mas o processo é contínuo. Onde você parar nessa vida, você começará na próxima, com aquele mérito espiritual. Não há muita diferença entre essa vida, o final da sua vida e o começo da outra, em termos de espiritualidade. Por isso que se você se render totalmente nessa vida, Sharanagati, na próxima você já irá para o mundo transcendental. Você estará apto a ir para o mundo transcendental. Por quê? Porque você não quer mais nada do mundo material, só quer servir Deus. E o plano transcendental é somente de serviço a Deus, nada para nós nem para os seus companheiros, materialmente, somente para Deus. Então você está apto. Você passou na prova final. A prova final é justamente entrar em Sharanagati e você tirou 10 na prova final. E somente com nota 10 iremos para o mundo transcendental. Se tivermos 9,5, se tivermos alguma coisa ainda de desejo material, não iremos para lá. E Sharanagati tem entrega total, 100%. Então, algumas filosofias, algumas práticas e yoga também
ficam somente falando em Sataguna, temos que comer em Sataguna, temos que isso. Não, temos que honrar Prachada, não temos que comer alimentos em Sataguna. E Krishna, o ideal é oferecer no altar, no modo da bondade, claro, em Sataguna para ele. Não colocar muito sal, não colocar muito açúcar, não colocar muita pimenta, nada em exagero, nada em Irajaguna. Mahaprabhu ontem foi lido que Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita é dito, Mahaprabhu não aceita, é dito, claro, né, foi escrito naquela época, ele não aceitava naquela época Gulab Jamun, ele não aceitava panir, ele queria coisas simples, coisa que está ao nosso lado, principalmente espinafre, saque, é o que ele mais gosta de comer. Então, temos que oferecer no modo da bondade, mas não comer alimento no modo da bondade, porque quando você oferece no altar no modo da bondade, não volta no modo da bondade, volta em nirguna, o alimento não tem mais modo material. O que vai para o altar não volta no modo material, é o alimento da alma. Então não temos que comer nada em Sataguna, esse é o objetivo. Não conseguimos, claro, não conseguimos. Ninguém consegue somente honrar Prachada o tempo todo. É o ideal, temos que ter isso em meta. O ideal não é ir num restaurante. O ideal não é ir num restaurante e comer somente alimentos em Sataguna. O ideal é honrar Prachada. Mas não podemos honrar Prachada no restaurante porque não pode ser vendido. A nossa missão não vende Prachada. Srila Siddhar Maharaj deixou claro, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Não podemos vender algo que não é nosso, misericórdia. Então não tem como você comer num restaurante que não seja karma. Srila Govinda Maharaj disse, se você comer algo que não foi para o altar, você está comendo pecado. São palavras duras, fortes, mas é a realidade. Temos que ter essa consciência. Comer boga, comer alimento que não foi para o altar é karma. Estamos comendo pecado. O que é pecado? O que não é para Deus. Tudo que não é para Deus é pecado. Essa concepção de pecado que temos no mundo ocidental é errada. Pecado é só quando eu prejudico o outro materialmente. Não. Tudo que não for para Deus é pecado. E o pecado nos trará de volta para o mundo material. Então, ações boas ou ruins é pecado. Karma bom ou karma ruim, se produzir o karma, é pecado. Por isso que nós voltamos para cá para cumpri-lo. O que não é pecado, não voltaremos para cá para cumprir aquela parte que produzimos, que seria um mérito espiritual, ação para Deus. Quando temos ação para Deus, não há pecado. Ganhamos mérito espiritual. Não sei se deu para compreender, mas acabamos então a leitura do livro, maravilhoso livro de Srila Govinda Maharaj, Demolindo os Pilares do Ego. Se alguém tiver alguma pergunta. Hoje ainda não cantamos porque eu quis terminar esse livro hoje, porque amanhã teremos a aula com aquele grupo do Facebook e WhatsApp, que são milhares de pessoas que entram e assistem. Não ao mesmo tempo, claro, mas dá uma média de 300 pessoas, às vezes 400, 500 assistindo ao mesmo tempo, depende do dia. Mas na visualização, depois, chegou a 16 mil outro dia. Então, temos que dar a misericórdia para todos. Dividoia, eu não tenho misericórdia, quem tem é meu guru, mas através dele a gente passa misericórdia para os outros. Dividoia, dar algo eterno para os outros. Então é uma oportunidade que nós estamos tendo e normalmente eu falo sempre as mesmas coisas que todo mundo aqui já ouviu, porque os devotos já ouviram isso, mas a maioria lá não ouviu essa concepção, nunca ouviram Mahamantra Hare Krishna. Então temos que dar essa oportunidade para todos e se torna uma aula cansativa, não sei se é cansativa. Tapassi Maharaj falava, todo dia falava a mesma coisa e eu não me canso. E ainda já falei várias vezes isso, mas e aquele jeito dele contar era muito engraçado. Ele falando, eu como chocolate todo dia e não canso de comer chocolate.
Então, a consciência de Krishna não pode cansar, não pode nos cansar. Mesmo que escutamos sempre a mesma coisa. É uma forma de assimilarmos e fixarmos isso. O dia que você for dar uma aula ou pegar alguém na rua para conversar, um familiar ou um amigo, o que for, você pelo menos, se você escutou várias vezes aquilo, você vai saber falar aquilo para a pessoa. Vamos cantar então, porque é muito importante as canções, Vandana. Vamos fazer esse processo.